O Alberto tá... Estamos live! Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com a grande economista Laura Carvalho, com o renomado economista Paulo Gala, né? Digamos assim, o grande cruzado da industrialização hoje no Brasil. Bom dia, Laura. Bom dia, Paulo. Bom dia, o gatinho aí que está atrás da Laura. Anitta está aqui presente. Anitta, faz muito sucesso na política, Anitta, hoje em dia. O Alberto acordou animado hoje. O que você tomou no café da manhã agora, Alberto? Caramba. Cara, eu sou um cara permanentemente animado. A depressão passou longe de mim. Justo. Muito bom. Contagiante. Laura, bom dia, Laura. Bom dia, Alberto. Bom dia. Olha aqui, você já está lançando um livro, não é isso? Estamos aqui, né, com a finalidade de que você fale um pouco sobre isso aí, né? Ah, olha aí, ó, não tinha visto ele fisicamente, olha lá, que legal. Tá vendo? Qual é a editora, Laura? Editora Todavia. Na verdade, isso aqui é uma coleção que a Todavia fez de ensaios sobre a pandemia. E aí, a editora, na verdade, convidou várias pessoas para escreverem sobre várias áreas, né? Então, teve o livro do Marcos Nobre, que foi o primeiro que saiu, depois o meu. Saiu o livro da Aparecida Vilaça sobre a pandemia na questão indígena. Enfim, então, saúde mental, várias áreas. E esse aqui, na verdade, que é a minha contribuição. É evidente que foi um desafio escrever no meio desse turbilhão, né? Porque e você escreveu isso aí num mês, né? Tá louco. As coisas estão acontecendo, né? E longe de mim tentar dar algum tipo de interpretação definitiva ou mesmo de previsão em um livro que é evidente que tá no calor dos acontecimentos, né? Mas o que eu fiz, na verdade, foi tentar entender 5 papéis do Estado que a pandemia, de alguma maneira, tornou mais concretas, né, e mais cristalinas para as pessoas, e a partir desses 5 papéis, pensar eles não só como eles evoluíram no pensamento econômico ao longo do tempo, então como é que os economistas entendem esses papéis do Estado, como que eles evoluíram dos anos 80 para frente, a partir de 2008, que transformações houveram no pensamento econômico em torno desses papéis, e também como esses papéis do Estado evoluíram no Brasil, né? Que instrumentos que nós tínhamos... Não, no Brasil involuíram, no Brasil involuíram. Pois é, então, primeiro evoluíram e como involuíram nos últimos tempos. O título, curto-circuito, tem 2 sentidos, na verdade. O primeiro claro, o curto-circuito na economia que essa pandemia gerou e por que essa crise tem uma natureza distinta de outras crises nesse aspecto. E o segundo, que é o curto-circuito que a pandemia gerou nesse pensamento econômico e no bolsonarismo, né, na visão de Estado mínimo que era um pilar tão presente na plataforma bolsonarista, né, pelo lado do guedismo, aí, vamos dizer, mas como que, na verdade, um governo que se pretendia aquele que iria retirar o Estado da economia acabou sendo obrigado, né, pelas circunstâncias, a ter uma resposta até, enfim, de elevar a dívida pública. O maior déficit da história, 1 trilhão maior déficit da história, etc. Quais são os 5? Você falou de 5, né? Vamos lá. Então, o primeiro vamos dizer, algo mais convencional que marca o papel do Estado em todas as crises econômicas, que é o papel estabilizador da economia, né? Então, como que as políticas do Estado, numa situação em que o setor privado está tentando sobreviver, né, e, portanto, cortando seus gastos, seus investimentos, tem essa capacidade de nadar contra a corrente e de estabilizar a economia. Mas aí, nessa parte, eu discuto um pouco como que esse papel também não é tão fácil numa pandemia como essa, porque esse papel ele depende muito dos estímulos macroeconômicos à demanda. E, nesse momento, a gente não tem como estimular a demanda na medida em que a gente quer que os consumidores não se exponham ao risco, né, de contágio. Então, tem toda uma discussão aí sobre como ter um papel estabilizador numa crise que é diferente da crise de 2008, da crise de 29. Depois, o segundo papel é o papel investidor
o papel do Estado como investidor na infraestrutura física e social do país. Então, por que o Estado sempre precisou ter um papel relevante na infraestrutura, né? A pandemia ela está exacerbando uma série de problemas de infraestrutura que a gente tem, né? Seja no saneamento básico, que a gente discutiu bastante aí nesses últimos tempos, seja na infraestrutura de moradia, de transporte, enfim, uma série de elementos, mesmo a construção de hospitais, né? Coisas que faltam. E por que a gente sempre precisou do Estado, sobretudo nas regiões mais pobres, né? Por que o setor privado não encara o risco, né, e o retorno de longo prazo de um setor como esse? Aliás, só um parênteses, se eu puder interromper, vocês Claro. vão ver que fica claro, né, e o livro da Laura é maravilhoso nesse sentido, que nessas 5 funções vai aparecer uma insuficiência do setor privado. O setor privado não consegue fazer, por isso que o Estado é importante. E tudo Exatamente. isso tem a ver com risco, né? Tem momentos em que o setor privado não quer tomar risco. A gente pode encarar essas funções como uma falta de coragem do setor privado, por assim dizer, né? Claro, que não está no DNA do setor privado correr tanto risco, né, e ter perda de retorno, assim, né? Na verdade, justamente é onde o Estado se faz necessário, porque o setor privado não tem como encarar, não aparece, né? Enfim, então aí essa parte da infraestrutura entra também a discussão sobre as nossas regras fiscais, por que a infraestrutura, na verdade, vai sendo deixada de lado como prioridade nos investimentos públicos, etc. Finalmente, terceiro é o papel protetor, né? Aí eu entro na discussão das redes de proteção social, como que foi fundado o Estado de Bem-Estar Social em torno dessas redes também. E aí todo o debate sobre renda básica, né, diferentes formas de se pensar renda básica, ou política social focalizada versus universal. Então, como que esse pensamento foi evoluindo, como que hoje as transformações no mercado de trabalho acabaram trazendo de volta o debate sobre renda básica universal por conta de uma vulnerabilidade maior, né, dos trabalhadores informais, autônomos. Tá aí a coisa da uberização e da manifestação, né, dos trabalhadores. Exato. Então, entra muito nisso aí, na discussão sobre o futuro do trabalho, como é que a renda básica pode se encaixar nesse contexto, como forma, inclusive, de alterar as relações entre trabalhadores e empregadores, né? Porque ao dar uma renda básica, você também dá algum poder de barganha para esses trabalhadores que, em geral, não são sindicalizados, né? E que têm uma dificuldade, portanto, de não aceitar empregos indignos, jornadas indignas, salários indignos, porque não tem nenhum direito trabalhista, etc., né? Enfim, aí o quarto é o papel prestador de serviços. Esse, claro, a pandemia mostrou de forma ainda mais óbvia, né, o caso do SUS como emblemático. E aí eu faço uma discussão nessa parte sobre qual né, se a sociedade brasileira decidiu em 88 ter serviços públicos universais e gratuitos de saúde, de educação, então, que carga tributária que é compatível com isso, né? Porque a gente não pode querer ter a carga tributária do México com os serviços públicos suecos, né? Isso não é compatível. Então, a partir daí tem uma discussão sobre o tamanho do Estado mesmo, né? Será que a carga tributária brasileira é alta mesmo? Não é? É alta sob que critério? Né? Enfim, é alta para quem também? Aliás, tem o problema da coisa da não progressividade, que é ridículo. Sim. O Brasil é um paraíso fiscal de quem é rico, né? Exato. Então, né? Isso aí também eu discuto no livro, porque todas essas funções, na verdade, eu chego numa agenda um pouco no final, né? Claro que não é um objetivo do livro ter uma agenda, mas a partir dessa análise a gente acaba chegando no que deveria ser um pouco, né? Propostas, né? Pelo menos. Caminhos possíveis. E, finalmente, a quinta, que se relaciona mais com a área do Paulo, até na verdade, eu tomo emprestado o conceito da Mariana Mazzucato do Estado empreendedor, né? Então, como que o Estado ele pode ajudar a articular esse setor privado, institutos de pesquisa, universidades, etc., numa tentativa de liderar o desenvolvimento tecnológico e produtivo do país, né? E aí eu tenho eu discuto um pouco a partir da visão da Mazzucato de missões de política. E aí volta, né, Laura? Só desculpa interromper a questão da tomada de risco, né? Nessa fronteira é muito importante a ideia de que o setor privado também tem muito. Não toma risco, né? Ele tem medo, ele se apropria da inovação
gerada lá no Estado, né? E como subproduto transborda a tecnologia para o setor privado. Né? Exatamente. E aí, enfim, nessa função, eu acho que a gente também na pandemia viu uma série de exemplos, né? Então, essa falta de equipamentos médico-hospitalares, essa dificuldade, né, de ter os insumos necessários para os testes, né? Coisas que a dependência de produtos chineses no mundo inteiro ficou muito clara, né, na pandemia. E, na verdade, já se falou em reconversão industrial, né, Paulo? Mas a verdade é que muitas dessas áreas a gente nem tinha como reconverter, porque a gente nem tinha capacidade produtiva tecnológica do que reconverter, né? Não tinha a indústria para reconverter. Uma coisa é você reconverter a 3M para fazer máscara, né? Reconverter a Tesla para fazer ventilador, né? Outra coisa é a gente reconverter uma indústria de sapatos em Franca ou em Birigui que faz sapato infantil para produzir um respirador de ventilador. Não tem como, a gente não tem um know-how tecnológico. A gente não tem. E aí eu acho que ficou claro também o papel, né? Teve algumas instituições que se destacaram, a Fiocruz, né? Uma série de atores aí que é evidente que deveriam fazer parte desse plano, inclusive o BNDES, né? Como fazer um plano de desenvolvimento tecnológico e produtivo, também mirando o século XXI, inclusivo, sustentável, que atenda ao objetivo da sociedade, né, que atenda às demandas da sociedade, que não seja algo, né, para proteger um setor que, de repente, já não vai sobreviver, né, enfim. Então, eu discuto um pouco essa ideia também das missões da Mazzucato como missões sociais no Brasil, podendo orientar a política tecnológica. Que acabar com a pobreza no Brasil é equivalente a levar o homem para a Lua, né? Porque a missão nossa é acabar com... É uma guerra, ou um esforço de guerra. A guerra é uma missão, claramente, que levou a uma série de inovações no mundo, né? Então, a internet, os computadores, né? Surgiram de uma missão que era a guerra. É evidente que a gente não quer uma missão como essa. Mas a guerra contra a pobreza, que é uma guerra nobre, ela pode mobilizar o país, o mercado interno, as indústrias, as empresas, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, né? Exatamente, é isso que eu coloco. Então, é como que, por exemplo, a guerra contra as desigualdades no acesso à infraestrutura, então, o transporte urbano, a guerra contra as desigualdades no acesso a serviços públicos, então, a saúde. Todos esses são setores que, se a gente mobiliza os recursos da maneira correta e articula os atores, a gente consegue também desenvolver tecnologias por meio das compras que o SUS faz, né? Então, as compras públicas e o BNDES, né, se mobilizados da maneira, enfim, de uma forma planejada, articulada, a gente conseguiria desenvolver. É uma potência gigante. Nós estamos falando de mais de R$1 trilhão. Se você somar a economia da saúde, do SUS, o orçamento do BNDES, nós estamos falando de R$1 trilhão de demanda que poderia ser direcionada ou criada, né, no sentido de ajudar nesta guerra, né, e também de ajudar as empresas brasileiras. É o que todo mundo está fazendo, né, Laura? O seu livro também fala muito disso, é importante, né? Você olha a Coreia, a China, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, né? Sim, exatamente. E uma coisa que eu queria, enfim, não sei se você já concluiu, eu queria só falar um pouquinho sobre fazer a conexão com o Valsa Brasileira, porque na minha cabeça o livro Curto Circuito, o seu livro é uma espécie de sequência, né? Mais na direção de propostas, do que fazer, porque vejo, assim, muita gente fica nos perguntando na internet, poxa, mas vocês criticam, vocês isso, vocês aquilo, mas quais são as propostas? O que a gente deveria fazer? Como sair desse buraco, né? Então, eu acho que o Curto Circuito, seu último livro, é maravilhoso nesse sentido, porque ele caminha mais, né, em propostas, né? Ele é menos um diagnóstico, como é o Valsa Brasileira, e ele vai mais na direção de fazer propostas, né? Aproveitar para fazer propaganda do curso aqui, obviamente, que a gente está fazendo o curso EAD online, está lá no blog, em que a gente fica 20 horas discutindo o Valsa Brasileira, que, a meu ver, é o grande diagnóstico, né, para se entender o que aconteceu no Brasil da era Lula e da era Dilma, né? E é um diagnóstico muito claro, assim, muito ponderado e não fla-flu, não ideológico, né, que é o que o Brasil precisa, é o famoso vamos botar a bola no chão para entender o que aconteceu e ver o que se pode fazer. E a conclusão do livro, ou pelo menos a última parte que eu adoro, é aquela ideia da panaceia fiscal, né? Que é a agenda do Guedes, pode ser entendida como panaceia fiscal, né? Do Guedes et al., né? Do Guedes, do Bolsonaro, do Temer, né? A agenda da panaceia fiscal é assim, você controla o gasto público, ou você sinaliza que você vai controlar o gasto público, você coloca o teto dos gastos,
e senta e espera que tudo mais se resolverá por gravidade, né? Então, o controle de gastos, ele tem esse poder mágico, né? Daí a ideia de panaceia, né? Que resolverá todos os problemas do Brasil, e está muito longe disso, né? Você pode entender, e eu leio o livro da Laura como antítese disso, né? Não é panaceia fiscal coisa nenhuma, é funções do Estado, e as funções estão claramente elencadas lá para quem quiser entender como a gente pode sair do buraco. Se não entender, lamento, mas não é 2, 3 anos, não, é uma década inteira de estagnação, e agora a década perdida é mais grave ainda, porque a gente está numa situação de maior desigualdade, mais dramática, né? Então, esse debate é muito, muito, muito importante. Eu acho que a gente deveria centrar fogo e centrar esforços nessa visão da Laura do curto-circuito, porque caminha na direção de propor o que fazer, porque a gente está nessa desgraceira que só vai piorar. Eu estava vendo os dados hoje de manhã, o mundo rico está se recuperando de uma maneira muito mais rápida do que se imaginava. Eu estava vendo produção industrial no Reino Unido, criação de empregos nos Estados Unidos ontem, 5 milhões de vagas, a China provavelmente vai crescer 1%, então, apesar da pandemia avançar de maneira dramática, sei lá eu como, as economias estão voltando, né? A gente tem uma recuperação que pode ser em V, enquanto que no Brasil não. No Brasil o L brasileiro, né, cai e fica de lado, está cada vez mais claro. A gente não tem recuperação nenhuma. A indústria caiu 20%, se recuperou 7%, o desemprego não para de subir, a gente está em deflação. Então, a situação brasileira vai ficar muito dramática. Assim, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil, né? Vai passar daqui 6 meses ou ano, todo mundo vai ver do que se trata, né, Laura? Agora deixa eu... Fala, Alberto. Não, vai lá, Laura. Não. Tudo bem. Vamos. Não, olha, bom, eu falo de fora da economia, né? Eu falo da ciência política, enfim, todo mundo que está aqui sabe disso, vocês e todo mundo que está nos acompanhando. E eu sempre tenho a preocupação, eu fico olhando os economistas, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Um duelo entre os economistas, né? Nós já fizemos até aqui o duelo do século, né? Paulo Gala versus... Foi o duelo do século, teve uma audiência fantástica, Paulo Gala versus... A Laura já fez 15 vezes esse duelo com o Samuel. Acho que uns 25, né? O Samuel e eu, a gente já nem aguenta mais debater um com o outro. Tanto. Mas eu noto, às vezes, eu percebo assim, é como se fosse... Porque eu falo assim, como cientista político, eu tenho preocupação com as duas coisas. Eu tendo a concordar com vocês, né, na importância do governo, mas tendo a concordar com os outros que falam, enfim, eu até uso muito isso, que é necessário olhar o fiscal. Tá? Você olha, sei lá, o Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio, a Laura também. Eu estava vendo os dados do Rio de Janeiro. Em 2008, o Rio gastava 5 bi com aposentadorias, tá? Em 2017, passou a gastar 25 bi com aposentadorias. O Estado do Rio de Janeiro, o orçamento público do Estado do Rio de Janeiro, isso um dia vai bater no governo federal, porque eles não conseguem sustentar isso. Está lá, né? É um fato. Né? O que se faz diante disso? Porque eu penso o seguinte, né? Os recursos, a gente pode ser menos ou mais escasso, né? Mas eles são escassos. Os recursos são escassos. Né? Na fotografia. No filme... a gente vai aumentando, mas agora... O nosso problema é justamente esse de filme, né? A gente fica ficcionado com a fotografia, né? Não, mas eu acho que o Alberto tem um ponto, e eu acho, Alberto, que tem um ponto importante nesse debate, que é muito diferente governo estadual e municipal de governo federal, viu? Do ponto de vista econômico, da maneira como esse filme versus foto se dá... estados e municípios não têm a mesma capacidade de ir e emitir título público em mercado, né? Então, estados e municípios, eles têm um orçamento que é, de fato, restrito pela lei de responsabilidade fiscal e que não tem a capacidade de gerir essa dívida pública de forma dinâmica ao longo do tempo, né? O governo federal, não. O governo federal... a gente está vendo agora nessa pandemia, né, que aquela ideia de que não tinha dinheiro, não tem dinheiro, como se tivesse um bolo de dinheiro disponível em que você vai lá alocando para cada coisa, né? Essa ideia ela rapidamente se mostrou, ela se mostrou um mito nesse momento em que a gente está gastando 8% do PIB a mais com a pandemia, né? De onde surgiu esse 8% do PIB? Surgiu do mesmo lugar onde todos os anos anteriores, que tem havido um gasto maior do que a receita, não só no Brasil, como no mundo inteiro, surge dívida pública, né? A dívida pública é emitida, é assim que funciona o sistema. E o importante, quando a gente está falando dessa emissão de dívida pública, não é
não ter dívida pública. Não tem nenhum país hoje no sistema capitalista que não emite dívida pública, que gasta sempre aquilo que arrecada. Aliás, todos os ricos têm mais de 100% do PIB de dívida pública. A questão não é você ter que gastar o que arrecada. Nenhum país funciona assim. O que você precisa é ter uma sustentabilidade dessa dívida pública em relação ao PIB, né? E essa sustentabilidade ali no médio prazo, né? Também você não vai querer, num momento de pandemia, rapidamente depois, fazer o ajuste e reduzir essa dívida. Claro. Não. Agora tem até um consenso entre todos os economistas que concordaram que era o momento de tomar dívida pública. Então, isso não é uma divergência entre mim, Samuel, né? Hoje, acho que houve um consenso rápido formado para a necessidade do governo emitir mais dívida para enfrentar a pandemia. E a questão que vai vir é qual é o debate sobre a velocidade e a forma para a gente estabilizar de novo essa dívida em relação ao PIB. A questão dos estados e municípios é muito diferente. O debate, eu acho que nem há uma divergência muito grande entre mim e Samuel no que tange a finanças dos estados e municípios. Não é aí que mora Mas olha só... Tem uma questão, eu queria falar, se vocês dois me permitirem, só um ponto aqui que eu acho que é importante isso que o Alberto levantou. Primeiro que, assim, quando a gente olha o sistema de previdência brasileiro, a primeira coisa que tem que se discutir são as injustiças que tem lá, porque a gente tem funcionários da alta burocracia, nada contra eles, mas se aposentando com 50, 60 mil reais por mês, ou pessoas que combinam, né? Eu já vi casos de marido e mulher que se aposentam com 100 mil reais por mês, porque os dois são funcionários públicos de altíssimo gabarito, enfim, é uma questão delicada, né? Eu não quero ser contra o mérito do trabalho que a pessoa fez, da contribuição do serviço público que ela deu ao país, mas é uma discussão importante de inequidade na aposentadoria. Tem gente que se aposenta com 3 mil, tem gente que se aposenta com 55 mil, né? Então há uma explosão de gastos previdenciários que tem muito a ver com isso e que não foi atacado, como vocês sabem. Esse é o primeiro ponto. Agora, Alberto, eu vou colocar em perspectiva essa discussão, reforçando o que a Laura falou. Esse ano, o déficit fiscal brasileiro vai ser de R$1 trilhão, tá? R$1 trilhão é toda a reforma da Previdência de uma década. Vocês devem se lembrar dessa discussão, né? Puxa, temos que fazer a reforma, porque senão a gente vai gastar R$1 trilhão a mais. Isso que o Guedes disse que seria, porque no fim foi bem menos, né? Foi 600 mil. Exato. Então... Tá aqui um exemplo prático esse ano do que aconteceu. A gente gastou mais do que a reforma da Previdência inteira e ia economizar em uma década, né? E aí a discussão era que, puxa, isso vai causar inflação, vai causar o descontrole de contas públicas, vai provocar um boom de inflação e o país vai se perder na hiperinflação. Pois bem, a gente está aqui com deflação, os juros longos não param de cair porque o setor privado está desesperado porque não compra título privado, porque ele sabe que as empresas estão à beira da falência. Só querem comprar título público, né? Só querem comprar título público, né? Então, isso é a economia como ela é, né? O orçamento do município e do estado não tem nada a ver com o orçamento da União, é o que a Laura está falando. Mas, veja só, o meu ponto não é nem esse. Eu concordo com tudo que vocês falaram. O meu ponto é o seguinte, para esse diálogo entre economistas, o meu ponto é como é que você aproxima esses dois lados, tá? Então, por isso que eu fui nos estados. Os estados, no Brasil não tem, mas o Brasil poderia ter uma lei de falência do setor público que se aplicasse a estados e municípios. Lá nos Estados Unidos tem isso. E o setor público quebra. Ele simplesmente quebra. Não, mas o setor público municipal e estadual. Exatamente. Municipal e estadual. A União não quebra na própria moeda. Sim, exato. Sim, mas o municipal e estadual poderia ter uma lei de falência do setor público no Brasil. É uma regra mais dura, sem dúvida. E eles poderiam captar empréstimos no mercado privado. Algum dia pode ser que a gente caminhe para isso. Né? Pode isso é um debate... Eu acho que alguns estados têm essa capacidade, mas aí eu acho, Roberto, que é importante, quando a gente pensa em estados, igual, vamos pegar uma coisa que é comparável, né? A União Europeia, de algum jeito, se organizou de uma forma em que cada país está funcionando um pouco como os nossos estados da federação. Exatamente. Eles não têm essa independência monetária, cada um deles, por isso que, inclusive, a periferia europeia sempre acaba tendo que fazer medidas de ajuste muito mais drásticas, porque não tem a capacidade de endividamento que outros países têm. E aí o debate lá é sobre o quê? A importância da solidariedade fiscal entre os estados para manter essa união funcional, né? Aqui no nosso caso brasileiro, é importante ter algum tipo de regulação. Eu acho, de fato, que é um problema isso de cada estado que quebra tem que
solicitar, renegociar sua dívida com a União. Isso cria sempre um problema de risco moral, em que você sabe que se você quebrar, você vai recorrer à União, e se você é um Estado mais poderoso, aí você tem mais chance ainda de recorrer à União e conseguir... Né, é too big to fail, né? O too big to fail dos Estados. Né? Exato. Agora, por outro lado, também eu acho que não pode ser cada um por si. Então, a gente tem que também estabelecer mecanismos, se a gente é um país, né, uma federação, a gente tem que estabelecer mecanismos de solidariedade fiscal entre os estados, porque se a gente faz isso, cada um vai lá no setor privado, emite a sua dívida, o que vai acontecer? São Paulo vai ter uma capacidade de emitir dívida em mercado, e o estado do Piauí jamais terá, e a gente vai aprofundar as desigualdades regionais. Eu só dei um exemplo, eu só estou querendo pensar o seguinte, voltando à situação do Rio, quer dizer, não é normal você aumentar o gasto de previdência em 10 anos de 5 bi para 25 bi. É um negócio inacreditável. E você pegar, no mesmo período, a educação perdeu quase metade, era 6 bi no início, 2008, perdão, era 11 bi em 2008, em 2017 passou a ser 6 bi. Né? Ou seja, o que você está dizendo? O recurso é limitado, se vai para um lugar, vai ter que tirar de outro. Basicamente isso. Você tem o estado de São Paulo, porque o Paulo mencionou, me lembro que há uns 4 anos atrás eu esbarrei no voo com o então secretário de Fazenda do Rio, ele disse, olha, no Rio, para cada um coronel da PM na ativa, tem 6 aposentados. Né? E os coronéis da PM se aposentam com 48 anos de idade, né, abaixo dos 50, com o maior salário do Estado. O salário é igual ao de governador, 36 mil reais, 38 mil reais. É isso que a gente estava falando. Mas aí tem outras regras. Por exemplo, em São Paulo, fez-se concurso para 2 mil policiais militares. Aí tem uma regra em São Paulo que depois de 2 anos eles podem escolher ficar na rua ou não. Aí a maioria escolhe sair da rua. Aí vão para atividade mesmo. Aí você tem que fazer um novo concurso para 2 mil. Aí daí a 2 anos acontece a mesma coisa. Eu não acho que há divergência entre os economistas na situação, assim, em pensar problemas de gestão, de um lado. Claro, de reforma administrativa. Né? Gestão, e problemas que exigem reformas administrativas. Há várias carreiras, inclusive, que as pessoas pulam para o topo da carreira de forma muito rápida, enquanto outras... o cara nunca chega, né? Então tem uma diferença enorme, inclusive tem uma desigualdade enorme dentro do setor público, né? Se a gente pensa na estrutura de servidores, metade dos servidores públicos, pensando nível municipal, estadual e federal, tá? Todos os servidores públicos do Brasil, metade ganha menos de R$ 2.700 por mês. Então a gente, claro, metade, né? Então a gente não está falando não é que tá todo mundo ficando rico e tal, não. Tem metade que ganha menos de R$ 2.700 por mês. Se a gente pega a diferença entre o que ganha o servidor público e o que ganha um profissional compatível no setor privado, essa diferença na média do Brasil é 8%. Então, o setor público paga 8% a mais na média. Mas quando você vai para o nível municipal, por exemplo, é 0 essa diferença. O estadual é um pouquinho mais, no federal é muito maior. Então, tem muitas diferenças aí também, né, entre os entes. Claro, a gente tem uma pequena parte, né, que está concentrada, aliás, muito mais no judiciário e no legislativo, que tem salários acima do teto, né, remunerações que claramente não deveriam ser pagas, ainda mais num país como o nosso, né, com tanta desigualdade. Agora, ninguém aqui, eu não acho que o Paulo, não sei, é contra reformar a Previdência mirando... Pelo contrário, isso nem é uma questão. Eu acho que assim, isso aí, aliás, eu no debate, enfim, apanhei de todos os lados por causa disso, porque eu não vejo... Acho que a Previdência terá de ser reformada inúmeras vezes para tratar não só de distorções, como também da trajetória de envelhecimento populacional e deixar o sistema sustentável. O problema é que não é bem isso, né, o ponto. E, aliás, o início da proposta do Paulo Guedes não era sobre tornar sustentável o sistema, era sobre destruir o sistema de previdência pública e passar a ter um sistema de capitalização não contributivo. Quer dizer, além disso, se criam mitos, né, nesse debate, como se essa reforma da Previdência fosse realmente agora, então, liberar recursos para todas as outras áreas. Não é assim. O teto de gastos valendo, as despesas previdenciárias elas vão crescer a um ritmo menor, mas elas continuarão crescendo, como crescem, aliás, no mundo todo, né? Com o envelhecimento populacional. E aí não está sobrando recurso para outras áreas de qualquer forma pelo teto de gastos.
né? Então, assim, mesmo esse debate sobre servidores, quanto de fato que você consegue economizar com o pagamento de salários, né? Pegando lá o percentual que realmente ganha a mais do que o que deveria, não é tanto assim que você economiza. Então, às vezes, você cria uma discussão ideológica também em torno dessas áreas. Se mistura. Parece que o fato de esse ano vai ter um déficit de R$1 trilhão de novo, né? E isso vai acontecer porque a economia funciona assim. Tudo, a atividade implodiu, a arrecadação desapareceu e a gente vai ter esse déficit gigante, né? E aí, quando a gente fala isso, eu e a Laura, de que o espaço fiscal é maior do que se imagina, as pessoas pensam que a gente está defendendo uma farra fiscal. Você pode fazer o que quiser, aumenta o salário de todo mundo, o céu é o limite, né? O próprio Samuel fala daquela ideia do moto perpétuo, né? De que você pode criar gasto público como se não houvesse amanhã. Então não é isso. Aliás, o André Lara Rezende tem feito muito esse ponto. Fala, olha, entender que o Estado tem espaço para emitir moeda e para emitir dívida pública numa economia em depressão não significa defender uma irracionalidade fiscal, né? Claro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque se coloca o debate como, então a Previdência no Rio, o gasto aumentou de 5 bi para 25 bi. Eu e a Laura, a gente é desenvolvimentista, então a gente está achando isso o máximo. Quer dizer, é evidente que não, isso é uma estupidez. É lógico que se o Rio investir menos em educação, saúde e infraestrutura e gastar mais com previdência, especialmente dos cargos mais altos, ele vai ficar cada vez mais pobre. Isso é uma não questão. Mas a minha pergunta para vocês, para a agenda de vocês, tá? Como eu disse, estou pensando de fora da economia, né? Para a agenda de vocês, para ela ser mais vendável, não seria interessante você dizer o seguinte: olha, eu estou falando aqui de aumento da capacidade de investimento do Estado, de aumento, aquele Estado empreendedor da Mazzucato é ótimo, né? Do governo agir mais nessas áreas. Agora eu também quero mostrar de onde vai vir o dinheiro. Mas né? Então, isso. O dinheiro vai vir... e aí, essa reforma do setor público. Por que eu digo isso? Porque tem dois caminhos para você, que não são excludentes, claro, para você dizer de onde vem o dinheiro. Eu estou pensando em termos discursivos, tá? Você pode dizer, não, vamos emitir, vamos endividar, etc., e vamos fazer uma reforma do setor público. Porque é o seguinte, como um analista da situação do Brasil, né, eu fico vendo o seguinte, o Estado brasileiro, né, eu não sei como é que em outros países, detalhes, né, mas, enfim... tem livros muito interessantes, que não é Raimundo Faoro, as pessoas dizem, Raimundo não é Os Donos do Poder, livros muito empíricos, né? O Stuart Schwartz fez um livro sobre a burocracia no Brasil, a burocracia e o judiciário no Brasil, lá do Brasil Colônia, né? Mostrando como é que aquilo fincou raiz, que é uma burocracia que trabalha para si própria, em vez de trabalhar para o cidadão, tá? E aí ela gera um desperdício imenso. A gente sempre coloca a situação do judiciário como uma situação, digamos assim, paradigmática disso, mas não é só o judiciário. Não é só o judiciário que trabalha para si próprio. Né? É como se... É interessante, aquela coisa lá do Edson Nunes, que ele criou um insulamento burocrático, cientista político, lá no governo Sarney, foi presidente do IBGE, ele chamou a atenção o seguinte, para o Estado brasileiro conseguir promover o desenvolvimento, durante o período militar, ele criou ilhas de eficiência, o que ele chamou de insulamento burocrático. Então, ele criou o BNDES, criou a Petrobras, e aí foram carreiras inteiramente diferentes da ineficiência do aparato estatal tradicional brasileiro. Tá? A questão é o seguinte, o aparato estatal tradicional brasileiro poderia todo funcionar à moda, por exemplo, de um BNDES da vida, de uma Petrobras da vida. Ele seria muito mais eficiente. Até no Banco Central. Banco Central, né? Essas ilhas de eficiência foram que permitiram o desenvolvimento econômico no Brasil, né? Ao passo que o outro é como se fosse uma máquina de moer recursos, né? E que não ofereça para o cidadão. Eu vou discordar um pouco dessa visão. Assim, sem dúvida, há ilhas de eficiência. Aliás, no livro eu discuto um pouco, porque o Peter Evans, no livro Autonomia e Parceria, discute muito as ilhas de eficiência no Brasil também, né? Claro que você tem funções diferentes do Estado sendo realizadas por diferentes partes da burocracia e essas ilhas de eficiência estão relacionadas com uma parte, né? Mas, assim, veja, primeiro, concordo com você de que é importante, na hora de defender o gasto público em determinadas áreas, dizer de onde vem. E não é o caso, não acho que o Paulo também faça isso, em que a defesa de aumentar gastos sociais ou infraestrutura ou o que for, venha sempre com uma defesa de aumentar a dívida pública. Aliás, emissão de moeda, no meu caso, eu sou até contra. Eu sempre defendo, por exemplo,
acabar com salários acima do teto acima do teto constitucional, defendo, aliás, explicitamente no livro, quanto que é gerado com isso, acabar com isenções, desonerações, renúncias tributárias, regimes especiais de tributação, acabar com essa subtributação que a gente tem das rendas mais altas, enfim, uma série de elementos de onde os recursos vão vir. Essa ideia de que a máquina estatal é esse grande... essa grande fonte sorvedouro, né? Ilimitada que está drenando os recursos da sociedade, eu acho que essa ideia é falsa. Claro, e eu vou dar uns dados aqui, assim, rapidamente, de por que eu acho que essa ideia ela não é... Claro que a gente tem ineficiências, não estou dizendo que não tem, e ninguém é contra aumentar a eficiência, né? Então, isso é algo que não há economista que vai dizer, não, eu sou contra ser mais eficiente. Agora, o fato é que a cada 100 funcionários públicos, 22 são professores, 11 são médicos, 5 são funcionários de limpeza, 4 são de segurança, tá? A gente tem outros ainda que estão também na área de educação, ou seja, aqui a gente já chega à metade, a gente não tem essa grande burocracia que trabalha para si mesma. Isso não é, assim, nos números, isso não é a maioria dos servidores públicos, né? De forma alguma. Se a gente ainda acrescenta essas ilhas de eficiências que você está colocando, sobra muito pouco aí para ser essa tal da burocracia que está drenando recursos. Não me parece que isso é a realidade dos servidores públicos. Então, e tem, até se eu puder complementar, Laura, essa coisa de onde vem o dinheiro, que é o nó da questão, né? Porque o dinheiro não vem do setor público, esse é o grande problema. Porque parece que o país não tem dinheiro para investir porque o setor público é ineficiente. E não é isso, esse é o ponto. O dinheiro vem da atividade econômica, o que produz dinheiro é a atividade econômica. Quando um país se expande, quando um país cresce, ele gera atividade econômica, a atividade econômica gera arrecadação tributária, e a arrecadação tributária paga as contas do governo. Esse é o mecanismo que precisa ser entendido. Porque senão parece que assim, o governo vai economizar 50 bilhões de reais porque ele tem um sistema ineficiente, e concordo que podemos melhorar muito a eficiência, mas esses 50 bilhões de reais não é o que vai salvar o país. O que vai salvar é a volta do crescimento, a volta da atividade. Inclusive, a gente não usa o Estado no que a gente poderia usar, e esse é o outro mérito do livro da Laura, para fazer a economia voltar a andar, que é usar o BNDES, usar a Caixa, o Banco do Brasil e assim por diante, né? Paulo, tem um ponto a mais, tá? Que eu sempre falo para o Samuel. Desde 1988, as despesas com o pessoal da União ficaram constantes em relação ao PIB, estáveis. Ou seja, exato. A Previdência é verdade que subiu em relação ao PIB. Por isso, eu até defendia uma reforma da Previdência, que não foi exatamente a que foi aprovada, mas defendi. Claro. Os servidores públicos estão estagnados, o custo com o pessoal está parado em relação ao PIB desde 88. Não é aí que não é daí que está vindo. Exato, porque é uma leitura ridícula, porque assim, o Estado gasta com o pessoal e aí não tem dinheiro para o país crescer. Parece, claro. Mas olha só, eu acho que... É simplesmente equivocado, Alberto. Então, assim, a gente não tem como defender... Eu tenho como defender de forma administrativa para melhorar a carreira? Tenho. Tenho como defender que não se pague mais do que o teto constitucional? Tenho. Tenho como defender a reforma da Previdência? Tenho. Claro. Agora, dizer que o problema do país é que tem um inchaço que está drenando recursos para uma burocracia que não faz nada, não isso tem. Isso é um erro crasso. Veja só, só para deixar claro, o que eu estou sugerindo aqui é uma aproximação de narrativas, tá? É uma aproximação de narrativas entre economistas de campos opostos, é só isso. Eu não estou falando que é isso ou aquilo. Não, claro, mas é que eu acho que essa aproximação de narrativas, para mim, ela já existe em vários domínios. Por exemplo, hoje há um consenso de que o sistema tributário brasileiro é injusto. Isso é um consenso. Eu e Samuel concordamos em quase todos os pontos. Eu e Armínio, que fizemos um debate outro dia, concordamos em quase todos os pontos. Sobre renúncia tributária, sobre regime especial de tributação, sobre desonerações. Sobre dar subsídio para a multinacional fazer refrigerante. Isso é, por exemplo, uma área em que há concordância quase total. Uma outra área em que há uma concordância que eu diria que é crescente, sobretudo com pessoas como Samuel, com quem a gente debate com frequência, é de que a sociedade que tem que escolher qual é o tamanho do seu Estado, não os economistas.
Então, se a sociedade escolhe ter serviço de saúde, de educação, se a sociedade escolhe ter serviço de proteção social, a sociedade, então, tem que estar escolhendo ter um Estado grande. E isso só é compatível e possível e sustentável se a gente também tiver uma carga tributária grande. Isso é um dos pontos. Então, eu não acho. Mas olha só, deixa eu dizer. Você não vem dizer para mim que a sociedade tem que escolher, não, porque eu sou cientista político. No meu entender, a sociedade tem que escolher tudo. Né? É exatamente isso. Para mim, eu não tenho a menor dúvida. A sociedade. Agora, quando a sociedade escolhe, ela pode escolher ter um Estado grande e escolher não aumentar a tributação. E aí a sociedade vai entrar num dilema. Mas aí aí eu acho que ela vai ter déficit público. Eu acho que sim, mas eu estou dizendo a sociedade escolhe isso. A sociedade, eu acho que ela tem como escolher ter um Estado grande, e isso necessariamente implicará em ter uma tributação grande. Porque vai ser o déficit, vai escolher ter uma tributação grande. Quê? Os economistas não escolheram ter um Estado grande. Quem escolheu foi a sociedade. Isso. Agora, quem vai escolher ter uma tributação grande? A sociedade. Terá que ser o Congresso, visto. Mas o déficit público ele vai onerar a tributação no futuro. Claro. A tributação virá ao longo do tempo. A própria dinâmica macroeconômica imporá isso. Então, por exemplo, hoje no Congresso. Eu estou evitando discussão de conjuntura, tá? Mas agora, hoje no Congresso, é muito difícil você aprovar qualquer criação de impostos ou aumento de impostos. Por quê? Porque a sociedade está pressionando contra isso, é um fato. Aí eu não sei se... Aí eu acho que tem duas sociedades, né? Porque a gente também está falando de uma sociedade muito desigual, né? Então, também a gente não pode imaginar que o sistema político ele represente de forma perfeita os interesses do conjunto da sociedade. Me parece, por exemplo, Alberto, isso você vai poder dizer melhor do que eu, que a sociedade brasileira, no seu conjunto, ela quer um serviço de saúde público universal gratuito de qualidade, ela quer um serviço de educação público universal gratuito de qualidade, ela quer uma rede de proteção, que inclui uma parte contributiva, no caso da Previdência, uma parte não contributiva. Me parece que são opções tomadas na Constituinte que não foram revistas. Se isso é verdade, a gente pensa assim, bom, mas então essa mesma sociedade, essas mesmas pessoas que querem isso, não querem que se tribute, por exemplo, o 1% mais rico que não paga hoje menos de 8% de imposto de renda? Não me parece. Eu acho que aí a gente está falando da influência de alguns no Congresso, né, que, vamos dizer, grandes empresários que conseguiram... Claro, tem uma simetria de representação, né? Os mais ricos que têm regimes de subtributação, como Simples, etc., que acabam lhe servindo aos seus interesses, que têm uma influência desproporcional no Congresso e que, portanto, vetam a criação de impostos para corrigir essas injustiças. Mas eu não queria ter a mesma sociedade que não quer. Mas isso que você está falando é o que é. É a sociedade, é o real. Mas então deixa eu falar do real. Então, isso que ela está falando... Mas não é um dado, Alberto, porque eu acho que, sinceramente, me parece que há mudanças possíveis. Inclusive, o próprio Congresso, Rodrigo Maia, também responde a outras pressões da sociedade e hoje já começa a abrir espaço para a possibilidade de aumentar a carga tributária sobre os mais ricos. Isso passou a estar no discurso do Rodrigo Maia. Então, é evidente que a gente também tem poder de pressão e o que os economistas falam também tem a capacidade de influenciar a maneira como isso vai para o Congresso. Mas só tem um ponto, eu queria fazer um ponto técnico, só que eu acho que é importante nessa discussão. Esse ano o déficit vai ser de R$1 trilhão. Eu vou repetir isso até o final do ano milhões de vezes para ver se as pessoas entendem. Teremos um déficit de R$1 trilhão. O ano passado foi 120 bi. Então temos um caso prático de como a economia funciona de verdade. Então, chegou no Congresso, o Congresso não representa a sociedade, representa de maneira muito torta, que é o que a Laura falou. Mas é o que é, a vida como ela é, não é isso, Alberto? Então, chegou lá no Congresso e falou, não vamos aumentar imposto. Beleza, não vamos aumentar imposto. Só que temos um déficit de R$1 trilhão. Então, o que vai acontecer? A dívida pública aumentou R$1 trilhão. Não tem outra escapatória, é isso que aconteceu. A dívida pública, que era 85% do PIB, foi a 100%. Como ela foi a 100% do PIB, ao longo do tempo, a gente vai ter mais tributos, não tem jeito, porque... se a dívida pública aumenta, isso significa maior tributação para chegar num equilíbrio aí qualquer dinâmico. Então, a sociedade já deu a resposta. Ela quer o serviço público, não aumentou o imposto, então a dívida aumentou. Até o momento em que se aumente o tributo e se equilibre, mas o aumento de tributação já está dado no horizonte. Agora, claro, como ele vai ser feito é que é o ponto, né?
Eu acho, gente, que não é bem assim. Tem um ponto que eu acho que o que está sendo feito, o que os economistas fizeram nesses últimos anos, na verdade, foi dizer o seguinte: isso aí que o Alberto falou agora, por exemplo, o Samuel diz com frequência, não, a sociedade não quer aumentar imposto, então temos que cortar os gastos. Então, se assumiu como um fato que a sociedade não quer aumentar imposto e que, portanto, seria necessário rever o Pacto de 88, reduzindo as despesas obrigatórias, né? Que, na prática, impondo um teto de gasto que reduz o tamanho do Estado ao longo do tempo em relação ao PIB e cortando despesas com várias áreas que a sociedade, a meu ver, consideraria prioritárias. Por que a resolução é assim? Por que os economistas defendem o que está dado, aquilo que o Congresso não quer por uns interesses de alguns, e que, então, a variável de ajuste tem que ser aquilo que a sociedade escolheu ter como serviços? Eu acho que deveria ser o contrário, porque me parece que é importante que os economistas defendam aumento da carga tributária para os mais ricos, se a sociedade quer ter mais serviços. Acho que isso é importante, inclusive, para a sustentabilidade da dívida pública. É uma agenda, eu acho que a gente não pode abrir mão de defender isso e assumir que esses lobbies de alguns no Congresso são um fato, sabe? Eu acho que isso não é perfeito. Todo mundo está assim, não é. Concordo 100% com você, Laura. Mas deixa eu só colocar a minha perspectiva. A minha perspectiva, basicamente, é que política é relação de força. Política é relação de força. Quem tem força, manda, né? E essa força tem que ter força. Essa força deriva... Tem alguma força também. Na democracia, a força deriva do voto. Então, você elegeu lá os representantes, temos o Congresso que temos, né? Nessa legislatura. Na passada, tínhamos o Congresso que tínhamos. Na próxima, teremos o Congresso que teremos. Então, a instituição central da democracia é o voto. Então, essa força deriva do voto. A grande parte das decisões vem dali. Agora, tem outros elementos que também têm força. Manifestações têm força, a mídia tem força, o dinheiro tem força, né? O Paulo gosta de falar, quem é líquido tem força, né? Então, isso daí é o mundo é assim. Diante deste mundo sendo assim, a minha pergunta sempre é o que é viável, né? O que é possível, né? Eu sempre gosto da frase, o possível faremos hoje, o impossível amanhã, né? E nós vivemos no hoje. Então, o que é possível fazer hoje? Você diria que era possível, no ano passado, se eu te perguntasse, é possível que aprovem 2% do PIB de uma renda básica? Você achava possível? Não, totalmente impossível, né? Veja só, quando você coloca, eu não sei, a renda básica, o que nós estamos falando hoje é o auxílio emergencial, não é renda básica, tá? Não, mas de um auxílio emergencial chamado de renda básica num ano específico. Você diria no passado que ia aprovar 2% do PIB. 2% do PIB é 4 bolsas famílias. 150, 200 bilhões de reais. Você consideraria que isso era possível? Sim, nas condições do ano passado era impossível, sim. Aí nas condições desse ano, com pandemia, muda. Então, a pergunta é que as condições do ano que vem vão mudar, Alberto, em relação a aumentar... Eu só estou dizendo o seguinte, você olha o Congresso, olha a representação, porque tudo no Brasil passa pelo Congresso, tá? Você, para mudar a tributação, a gente fala de reforma tributária desde quando? Nunca foi feito. Está lá tramitando, tem um projeto na Câmara, outro no Senado, vão juntar os projetos. Então, existem... Por que ela nunca foi feita? Ela nunca foi feita, não é por acaso, não caiu do céu não fazer reforma tributária, porque você tem correlações de força. Mas aí pacto federativo, né, Alberto? A tributária é mais o espinho mais complicado, né? Dependendo do que você tem for. Tem vários interesses. Mas é o mundo real no qual vivemos. O mundo real no qual vivemos. Eu adoraria, Nesse mundo real no qual vivemos, eu vou falar uma coisa aqui para você. Me parece que nesse mundo real no qual vivemos, hoje já é mais difícil para o Congresso chegar no ano que vem e resolver cumprir o teto de gastos, paralisando a máquina pública, tirar recursos dessas áreas que ganharam recursos esse ano com custo político enorme, tirar todos esses recursos, passar a ter um orçamento ainda menor do que o que tinha no passado. Me parece que esse custo político é muito mais elevado no ano que vem. O ano que vem a gente vai ter uma situação dramática. Né? Eventualmente eliminar algumas desonerações, ampliar a tributação enfim, rever o regime do Simples. Eu não estou fazer a reforma tributária ideal,
mas aumentar alguns tributos sobre setores e classes que são subtributados, me parece que é um custo político mais baixo para esse Congresso do que eliminar todos esses gastos e ter um orçamento do ano que vem ainda mais restrito do que o que tinha, cumprir um teto que, segundo as projeções da Instituição Fiscal Independente, vão levar a gente para paralisar a máquina, paralisar o Ministério, não pagar conta de luz. Exato. Isso não é politicamente viável também, entendeu? A gente está tornando, a gente criou uma regra que também não é politicamente viável ao longo do tempo. Sim, a regra vai cair. No meu entender, o teto de gastos foi aprovado com a rigidez que ele foi, pelo período que foi, meio como uma resposta simbólica ao que tinha antecedido, né? Se tivesse antecedido algo menos crítico, a resposta simbólica seria menor, como outros países que aprovaram teto de gastos, né, por períodos mais curtos, a cada 5 anos. Enfim, isso daí eu acho que foi uma resposta simbólica, acima de tudo. E esse simbolismo tende a cair no ano que vem. A questão é ir para além. O simbólico ficou pesado, né? Porque agora o simbólico ficou mais real do que o real, né? Não, sim, mas ele vai ser adequado. Agora vai ser adequado a uma nova conjuntura mundial, de pandemia, né? A questão toda que eu estou aqui tentando fazer é meio que uma aproximação discursiva, né? É só isso, né? Eu não sou economista, não entendo nada disso. É que eu não sei se essa aproximação discursiva, que já existe, na verdade, em muitos temas, né? Ela tem que existir em todos, porque aí já virou a mesma ideia, né? Eu acho que é importante também para a democracia que a gente tenha esse debate e que a gente tenha essas várias vertentes, né? E que a gente se alinhe, muitas vezes, em alguns temas, isso já ocorre, em outros que a gente divirja. Eu acho que, inclusive, esse debate, por exemplo, sobre cortar gastos ou aumentar impostos como forma de ajuste, eu acho que ele já mudou. Hoje, a gente já tem muito mais economistas do campo que era a favor de fazer todo o ajuste via gasto, defendendo uma parte do ajuste via impostos. A proposta do Arminio, por exemplo, hoje, para a reforma do setor público, ela envolve uma parte que seria 3 pontos do PIB em reforma do setor público, 3 pontos do PIB em reforma que aumenta a carga tributária, e 3% do PIB ele corta de previdência e tal. Esse combo, vamos dizer, ele já é diferente do combo que foi defendido no passado, desde 2015. Claro. Então, já tem muito mais em comum hoje. E eu acho que a gente já está, sim, caminhando para viabilizar aumentos de imposto como forma de ajuste. Isso já foi falado até pelo presidente da Câmara. Isso foi falado pelo economista-chefe do Bradesco. A gente está caminhando para essa necessidade. Eu acho que isso vai ser uma opção possível e que eu acho que a sociedade brasileira tem que caminhar nessa direção. Claro que não para os mais pobres. A gente precisa aliviar de toda maneira os mais vulneráveis de pagar por essa crise, né? E eu acho que isso também a gente está caminhando para perceber e entender cada vez mais. E a gente tem, sim, a possibilidade de distribuir melhor esses custos para frente. Agora, vai depender, claro, de todos esses atores que você disse, para além do voto, né? De mobilizações, né? Como, aliás, a que levou a renda básica. A renda básica foi fruto de uma mobilização da sociedade que entrou no Congresso Nacional e que depois foi forçado sobre um governo que não queria aprovar uma renda assim. A proposta do governo era de 10 vezes menor em termos de custo. Né? Então, enfim, me parece que isso faz parte, né? Os economistas debaterem, divergirem. Eu não me importo, assim, essa ideia de eu tentar moldar, moderar, para parecer que... Bom, eu já não estou defendendo uma proposta irresponsável, então eu não preciso dizer algo que eu não sou para fingir que eu não sou irresponsável. Eu não sou irresponsável. Então também tem um pouco esse lado, né? Não, a gente está chegando aqui já para concluir, mas eu acho que a minha sensação é que o debate tem avançado bastante no Brasil, não no governo. O governo está em outra galáxia, né? Mas pelo menos entre os economistas e tal, eu vejo um debate tentando avançar. Assim. Eu acho que a gente está um pouco aquém ainda das questões que estão sendo tratadas lá fora. Eu acho que o nosso campo liberal ortodoxo, enfim, está começando a se mexer, mas ele está muito atrasado ainda em relação à fronteira do debate de política econômica do mundo. Mas já foi pior, eu concordo com a Laura. Eu acho que em relação
a pandemia teve esse serviço, né? Pelo lado dramático, ela acabou mostrando as funções do Estado, né, Laura? E para quem quiser ler, está bem claro no livro dela, é bem simples, didático. Economia sem economia está no nosso curso também, que a gente fez do Valsa, a gente discute tudo isso de maneira bem simples. Paulo, né? Divulga aí, fala aí para o pessoal que hoje as matrículas para o nosso... tinha até esquecido, a conversa estava tão boa aqui, Alberto, que eu até esqueci de fazer a propaganda do nosso curso, que vai encerrar matrícula hoje, Valsa Brasileira, a gente fica 20 horas discutindo isso. Para quem aguentou essa 1 hora de discussão, tem mais 20 horas lá, né? Que eu e a Laura, a gente fez esse curso a partir do livro dela que eu li, adorei, que é o Valsa Brasileira. Tem 10 horas de aulas dela, 10 horas de aulas minhas, enfim, fica lá na plataforma, tem 1 ano para assistir, pode assistir na praia, onde você quiser, do iPad, do iPhone, do desktop. Então fica a propaganda aí, Alberto. Me perdoa usar o espaço para fazer propaganda. Não, eu vou fazer pagar o leite das crianças. Eu preciso pagar o leite das crianças. Site do Paulo Gala, www.paulogala.com.br. Tá lá no site, só entrar lá que você vai ver. Se você fez a propaganda pedindo desculpas, eu vou fazer sem pedir desculpas. Entrem, vocês todos que estão assistindo. Não tem conversa. Pô, Paulo Gala e Laura Carvalho, pessoas rigorosas, criteriosas, que estudam o Brasil, que acompanham o Brasil, estão oferecendo um curso que você pode fazer em casa, com a família, põe na sala toda a família, época de pandemia. Não, mas não é verdade? Época de pandemia aí, restrições para sair, todo mundo procurando, sei lá, atividades para fazer. Tem as atividades tradicionais, Netflix, filme. Agora, a mente humana, o saber, o entendimento, a razão precisa ser cultivado. E cultivado o quê? Em temas que dizem respeito ao seu país, ao Brasil. E um tema fundamental é a economia. E as pessoas hoje, sei lá, dentre as pessoas de maior destaque hoje no mundo, né, nosso mundo aí de redes sociais, estão aí, Laura Carvalho e Paulo Gala. No blog do Paulo, entra lá, clica e se inscreve. Se inscreva mesmo e faça o curso. Faça o curso com a família. Não peço desculpas, é propaganda mesmo, tem que fazer. Obrigado. Obrigado. Bom, a gente está acabando aqui. Eu queria só agradecer ao Alberto e a Laura, passar a palavra para a Laura aqui, dar a nossa palavra final da live aqui, agradecer o espaço e a oportunidade. Bem legal. Esses debates eu adoro. Eu ficaria 10 horas falando, mas lá no curso tem 20 horas. Essas provocações que você fez, Alberto, são super importantes e muito obrigada também pela oportunidade. Olha, eu não fiz provocação nenhuma. O meu objetivo é o seguinte, eu tenho algumas agendas na minha cabeça, entendeu? Então, eu trouxe para vocês uma agenda, quer dizer, né? Então, se fosse aqui, né, Samuel, etc., eu levaria uma outra agenda para ele, levaria a agenda, sei lá, da Mazzucato, até de vocês, enfim, o objetivo é esse, né? Sim. E foi ótima a conversa, então agradeço muito. Além de fazer a propaganda do curso, vou fazer a propaganda do livro. Peraí, pega o outro livro aí, Laura, põe os dois aí na frente, quer dizer, de um só não pode fazer propaganda, tem que fazer dos dois. Eu diria olha aqui. Se você quiser entender o Brasil, lê esses 2 livros, não precisa ler mais nada. Esses 2 aí você já resolveu a vida. Agora é o seguinte, Laura, mantém isso aí. Você que está vendo esse livro, clique agora, neste minuto, nas livrarias da internet. Tem na Amazon os 2, não tem, Laura? Tem Livraria Cultura, Saraiva. Clica lá e pede. Acabou. Claro, boa. Muito obrigada, Alberto. Bom dia para todos vocês. Obrigado, várias perguntas, comentários ótimos, gente que leu o Valsa, que fez comentários aqui em cima do livro. Enfim, super obrigada. E comentários super qualificados dos que acompanham o canal aí. Maravilha. Obrigadão. Obrigado, Laura. Valeu, Paulo.